Boa noite a todos, seja bem-vindo à nossa FEMEL. É com gratidão, muita alegria ver a nossa casa começando a encher de novo. Nós estamos todo mundo com saudade desse encontro, não é verdade? Muito obrigado a todos. E que Deus nos abençoe, nos ilumina nesse dia, que o Mestre Jesus, o mentor da nossa casa, nos auxilia e auxilia o palestrante, os amigos que vão fazer a prece, para que tenhamos uma linda noite. Hoje, a prece inicial, eu vou pedir para o nosso amigo, irmão Pedro. Pedro, chega conosco aqui, Pedro. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta amada casa e que a paz de Jesus e o amor de Deus estejam com todos os presentes e ausentes. Aos poucos vamos retomando nossa rotina e agradecemos a Deus por sermos os escolhidos, por estarmos aqui para mais um dia aprender alguma coisa, e espero de coração o que aqui for aprendido, que seja gravado a fogo nas cabeças, nos corações, e que sejam praticados. Que Jesus nos encaminhe sempre pelo lado bom. É muito comum nós, às vezes até estando aqui, para pedir alguma coisa, para pedir alguma ajuda espiritual, para pedir a Jesus, para pedir a Deus. Mas muitas vezes temos que esquecemos e somos egoístas. Só lembramos da gente quando tem muitos que precisam e raramente pedimos para esses necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, mais uma vez, pedimos ao nosso Mestre Jesus, para os nossos irmãos que desencarnaram pela pandemia ou por outra doença qualquer, que se recebam toda a luz de Deus, e aqueles que ficaram nessa luta, muitos amedrontados, com receio de desencarnar, que a gente, estando aqui, mesmo sabendo que isso é natural e que isso não é um mal, mas tememos. Então, que Deus nos dê coragem para enfrentarmos tudo o que vem pela frente. E devemos enfrentá-los com ousadia, com fé e com muito amor. Que a paz seja com todos. Obrigado, Pedro. Vamos chamar para a leitura a Mari. Boa noite a todos. Nós vamos ler então o capítulo 2. Tá. Melhor? Melhor? Mais próximo? Meu reino não é deste mundo. Vida futura. Tomou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu,
é a meta que se destina à humanidade, devendo ser o projeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso, foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anomalias da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, um culto, que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde retornou ao deixar a terra. No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa que os ofuscaria ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Limitou-se a colocar de algum modo a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê, acredita de algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta e, por isso mesmo, em muitos pontos, falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material, demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-las, em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos, um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não pode ser de outra forma e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. E para a palestra de hoje, nós convidamos o nosso irmão Cláudio.
Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. Nós estamos vivendo um momento de grandes partidas. Não só por conta da pandemia, mas também por tantos outros motivos. É comum, nos dias de hoje, nós entrarmos nas redes sociais, no Facebook, e nos depararmos com aquele lacinho preto no perfil de alguém simbolizando o luto. Então nós temos visto com frequência noticiário de morte de artistas ou de pessoas que nós conhecemos, pessoas da nossa cidade, pessoas da nossa família. Jesus, ele entrou em Cafarnaum com seus discípulos e ali ele fez muitas curas, libertou muitos possessos. E quando ele estava para entrar de volta no seu barco, para partir, um de seus discípulos falou: mestre, espere que eu vá primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: segue-me, deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Nós vamos voltar daqui a pouco nessa frase aparentemente enigmática de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Deixar os mortos sepultarem os seus mortos. Só quem já perdeu um ente amado, o tema da palestra dessa noite é esse: perda de pessoas amadas. Só quem perdeu alguém sabe a dor que é. O ar nos falta, o coração fica opresso, a dor chega a ser física, parece que o peito vai se rasgar ao meio. E nos últimos 10 anos, eu e a minha família temos passado por sofrimentos grandes. Nos últimos 10 anos, se foram 5 de nós. Então, se nós fizermos aí a média, dá uma partida a cada 2 anos. A minha mãe se foi em 2012, aos 67 anos, por infarto. Em 2016, a minha sobrinha Maria Vitória, aos 22 anos, foi colhida por um ônibus em via pública. O motorista não teve culpa, talvez ela estivesse apressada, saindo de um estádio para o outro, ela estava no fim de faculdade, fazia faculdade de cinema e artes visuais no Rio de Janeiro. E a minha irmã, a mãe dela, ficou destruída. E nós estávamos lá na Vila Alpina, em 2016, na cerimônia de despedida, no crematório da Vila Alpina. E quando o alçapão do subsolo se abriu e o corpo desceu, foi o momento da dor suprema. Mas é impressionante como que Deus manda socorro. Nós temos que crer nisso, porque é fato. Nesse momento, quando o corpo desce, que é a derradeira despedida, a minha irmã sai correndo da sala e vai lá para o ambiente externo e começa a falar: a mãe está aqui, eu estou sentindo um conforto muito grande, estou sentindo um conforto. E olha que na época, hoje já não mais, mas na época a minha irmã era muito cética. Então, por ela ter falado isso, é porque ela sentia algo muito forte. E a gente vê a misericórdia de Deus presente, porque a minha mãe, que havia desencarnado 4 anos antes, volta no momento da dor suprema, da maior dor da filha dela, ela volta para consolar. Então a minha irmã não viu a minha mãe, mas ela sentiu. Então aquele pior momento, que era a despedida derradeira, que todos nós estávamos preocupados com essa hora, porque quem já passou por perda sabe, tem etapas. O baque é horrível quando você sabe da notícia, depois quando você chega e vê o corpo, e o pior momento também da sepultamento. Então nós estávamos temendo esse momento, mas na hora
que ela mais precisou, a minha mãe veio. A gente vê aí a misericórdia divina. Isso foi em 2016. Em 2020, um outro sobrinho, filho de uma outra irmã, 38 anos, advogado, uma pessoa excelente, excelente filho, fez uma cirurgia bariátrica, redução de estômago, a cirurgia complicou e ele desencarnou aos 38 anos. Outra irmã enlutada. E a minha irmã, quando teve a notícia do óbito do filho, no auge da dor desesperada, ela arrancou as cortinas do apartamento, ela esmurrou as portas do guarda-roupa e ela chorou toda a lágrima que ela podia chorar. Os dias se passaram e ela chorou por dias seguidos. Mas depois ela se aquietou. Ela se aquietou e ela não se revoltou contra Deus, ela não se revoltou contra ninguém. Está com 1 ano e pouco, e hoje, quando a dor aperta, a forma que ela encontra lenta é postando a foto dele no Facebook, escrevendo frases sobre o amor que ela tem por ele e frases sobre a certeza do reencontro. Ano passado, a esposa do meu irmão desencarna aos 41 anos de infarto. Deixou 4 filhos, entre eles uma criança de 12 anos e uma de 4. Ainda ano passado, 3 meses depois do desencarne da minha cunhada, uma irmã minha falece. Aos 58 anos, vítima de Covid. Por um curto tempo frequentou essa casa. Então, meus queridos, eu tenho certeza que se não fosse essa abençoada doutrina espírita, nós não teríamos conseguido nos reerguer. Eu não sei o que seria de nós sem o Espiritismo. Essa dor que parece que vai realmente rasgar o peito, ela encontra a consolação nas palavras do Cristo, ela encontra esperança, e ela encontra a certeza da imortalidade no Espiritismo. Certa vez alguém disse que o Espiritismo matou a morte. De fato. Através da mediunidade abençoada de tantos irmãos que se dedicam a esse mister, os nossos próprios entes amados, já do outro lado da margem, eles nos mandam notícias. E eles dizem que continuam vivos, eles apenas mudaram de endereço, eles apenas voltaram para casa. Eles voltaram para casa antes de nós, mas a nossa passagem está comprada. Então, o reencontro é só uma questão de tempo. Eu já escutei muitas vezes alguém dizer assim: mas eu não sei se existe vida depois da morte, porque ninguém voltou para contar. Voltou sim. Voltou e voltaram aos milhares. E continuam voltando todos os dias. Com as provas mais cabais. Citam nomes de familiares, nomes que são estranhos ao médium. Citam acontecimentos, detalhes da vida cotidiana, que só alguém da família poderia saber. Chico Xavier consolou muitos e muitos pais aflitos. Um desses pais sentiu uma dor tão grande pela morte do filho, que à noite ele pegava o seu cobertor, saía do seu apartamento, ia até o cemitério e deitava sobre o túmulo do filho. Tamanha era a dor dele. E um dia o filho escreve uma carta através das mãos de Chico e diz: pai, eu não estou lá. Quem está lá é apenas o meu corpo físico. É como uma roupa que eu usei, que me foi útil, abençoada a roupa. Mas ela se desgastou e eu tive que deixá-la. Então não vá mais lá, o teu filho vive. Eu não estou lá. E a partir desse momento, o pai encontra consolação
e toma novos rumos. Esse é apenas um dos casos, mas são centenas. E se citarmos aí outros médios e outros que fazem esse trabalho até hoje, são milhares de cartas. Esse trabalho não é muito divulgado, mas ele continua acontecendo. Existem no Brasil médiums sérios que se dedicam às cartas consoladoras. E elas continuam chegando. Então são as vozes do além que vêm nos dizer que a vida continua, que eles estão vivos. Eles voltaram para casa antes de nós. E quem de nós sabe quando que iremos também? A leitura do Evangelho de hoje falou sobre a vida futura, quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. E é interessante que nós teimamos em viver como se a morte não existisse. Inclusive, quando alguém toca nesse assunto, a gente fala, vira essa boca para lá, vamos mudar de assunto, vamos falar desse tema tão pesado. Mas ele é pesado porque nós ainda não aprendemos a enxergar de outra maneira. Porque se a morte ela é tão real, e de fato ela é real, por que a gente não fala sobre isso? E por que a gente vive como se não fôssemos morrer? E aí quando uma pessoa que a gente ama vai embora, a gente quase enlouquece. Sendo que é algo sabido. A gente só não sabe, quando a gente está aqui, se quem vai primeiro é nós ou é alguém da nossa família, mas é fato que iremos. Então, por que tamanha estranheza? Por que essa loucura da dor? Eu digo loucura, gente, não estou fazendo crítica à dor. Eu digo quando é aquela dor que enlouquece, é aquela dor desesperada. Esse é o problema. Não é anormal e nem é um problema sentir dor, sentir profunda tristeza por uma pessoa amada que vai embora. Isso é normal. O que não é normal, que passa a ser um problema, é quando é uma dor enlouquecida. É quando é uma dor desesperada, é uma dor que não encontra consolo em nada. Isso é ruim. Então, jamais alguém em sã consciência vai dizer para uma pessoa que perdeu alguém, você não pode chorar. Pode sim. Pode, é normal. Você pode chorar, pode dizer que está com saudade, isso é absolutamente normal. O que é ruim é aquele choro desesperado. O que é ruim é aquele choro do inconformismo. A pessoa não se conforma e não raras vezes se volta contra Deus. Como se Deus fosse um tirano que dá a vida e depois tira. Mês passado eu estava lendo um livro do José Saramago que chama As Intermitências da Morte. Ele faz uma ficção sobre o que aconteceria num país se ninguém morresse. E na ficção dele, aquele país, que ele não cita o nome, suponho que na ficção dele é Portugal, durante um tempo curto, ninguém morreu. E virou um caos. Uma das coisas que acontecia é que as pessoas adoeciam e não morriam, e ficavam ali sofrendo. Sofria, idosos já sem condições de andar, sem condições de se alimentar sozinho, e não morriam. A morte havia fugido daquele país. E aquilo tornou-se um problema. Não vou aqui contar a história, obviamente, mas uma das soluções que encontraram foi levar as pessoas para morrer num país de fronteira, porque lá as pessoas continuavam morrendo. E aí tantas vezes nós vemos um familiar nosso sofrendo, e aí, quando a morte liberta ele do sofrimento, a gente não aceita. E a gente queria que ele estivesse aqui. E aí se mistura o amor, o apego, um pouco de egoísmo, porque ainda com dor nós queríamos que estivesse aqui. Quando, na verdade, a morte foi libertação. Vamos voltar lá naquela frase de Jesus, deixai os mortos, enterrar seus mortos.
Por que Jesus falou isso? É porque quando nós reencarnamos aqui na Terra, para nós é uma espécie de morte. Porque a vida verdadeira é a vida do Espírito. O Espírito ele é livre, ele não tem as necessidades do corpo físico, ele não arrasta um corpo físico. O seu corpo espiritual é mais leve que uma pluma, ele não tem peso. E aí, de repente, por questões de necessidade de evolução, ele precisa voltar a reencarnar. Então, quando ele mergulha no corpo de carne, para esse espírito é uma espécie de morte. Por isso Jesus fala, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Porque, na verdade, a vida verdadeira é a vida espiritual. Quando nós falamos isso, parece que soa estranho, porque nós não lembramos que viemos de lá, nós não pensamos muito que vamos voltar para lá, e isso soa como uma frase de efeito, da boca para fora. Mas não é assim. O espírito, quando ele está no mundo espiritual, ali é o estado natural dele. Quando ele volta para a Terra, é que é uma espécie de morte. Nós precisamos viver aqui na Terra, cuidar das nossas necessidades, mas temos também que ter o olhar, o pensamento na espiritualidade. É para lá que nós voltaremos. É lá a nossa casa. Eu vou sugerir para vocês, quem quiser ver, existe um canal no YouTube que se chama Afinal, quem somos nós? É um canal de cunho científico. É um médico e um físico que comandam o canal. Ele é apresentado por uma moça, mas é esse médico e esse físico está por trás do canal. Eles fazem as entrevistas, eles analisam os vídeos que chegam até eles. E o que esse canal investiga? Experiência de quase morte. É a dita EQM, experiência de quase morte. E se vocês assistirem os vídeos, quem já tem um conhecimento espírita, vocês vão se impressionar com os relatos. Essas pessoas que passaram pela experiência de quase morte, elas foram no mundo espiritual e voltaram. Elas relatam exatamente aquilo que nós aprendemos no Espiritismo. E o que é essa EQM? Como que se dá essa experiência de quase morte? São pessoas que realmente morreram, aquelas pessoas que tiveram uma parada cardíaca ou um AVC. E ali, enquanto os médicos estão tentando reanimá-la, cientificamente ela está morta. O coração parou, ela está morta. E também entra aí nessa experiência de EQM, pessoas em coma profundo. Então eles voltam e relatam que viram espíritos, que conversaram com pessoas, que tiveram em lugares no mundo espiritual. E o que chama a atenção, esse canal tem mais de 100 vídeos, acho que eu já assisti quase todos. Chama a atenção o seguinte, quase unanimidade, eles não querem voltar. Lá no mundo espiritual, alguém diz, você tem que voltar. E olha que são pessoas que não são sugestionadas, porque se fosse espírita, podia falar, leu muito livro espírita, então é coisa do inconsciente. Não. São pessoas das mais diversas religiões, inclusive uma pastora, e ela fala que essa experiência fez ela mudar de ideia em relação ao que ela aprendeu na igreja, porque ela aprendeu que quando morremos entramos num sono profundo e esperamos o juízo final, e ela viu que não é isso, porque ela teve um AVC e ela se viu fora do corpo, viu os filhos pedindo socorro para os vizinhos, ela subiu para o mundo espiritual e ela viu que não era nada do que ela aprendeu. Então, não estou dizendo que ela abandonou a religião dela, estou dizendo que nesse conceito ela mudou de ideia em relação à morte. Então, é impressionante que na sua grande maioria eles não querem voltar. E aí a gente faz um link aqui com o que Jesus falou, que o reino dele não é daqui. Aquilo que o Espiritismo sempre fala, que a vida verdadeira é a vida do mundo espiritual, e que lá se é muito mais feliz, se é muito mais pleno do que aqui. Então, esses relatos de EQM,
vêm corroborar com essa ideia. Eles não querem voltar. E muitos chegam a ficar deprimidos quando voltam. De tamanha satisfação e plenitude que eles sentem no mundo espiritual. Outra coisa também, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês entenderem. Outra coisa que prova a veracidade desses relatos, entre eles tem alguns casos de pessoas que tentaram sair da vida pelo suicídio, e nesses casos a experiência de Kemen não foi boa. Tem também o relato de um professor de artes marciais. Ele não era lá grande coisa como pessoa. Ele não quis entrar em detalhes, mas falou que ele não era lá grande coisa. Tinha muitas falhas de caráter. E ele ficou 25 dias na UTI, em coma. E esses 25 dias ele passou no umbral. Por que eu sei que é umbral? Ele não usou esse termo, porque ele não é espírita. Ele não tem religião. Porque a descrição que ele fez do umbral, desse lugar onde ele esteve, é exatamente aquela descrição que nós vemos nos livros espíritas, inclusive em livros de André Luiz. A descrição que ele faz é exatamente aquilo. E a experiência foi tão forte que durante o relato dele ele para algumas vezes para conter emoção, porque ele, ao relembrar, ele revive de novo. E aí ele fala para o Carlos, que é o físico que entrevista ele fala: olha, eu mudei como pessoa. Eu era um marido ruim, eu não era uma pessoa boa, que eu não quero nem falar como que eu era. Mas eu mudei, eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais. Então a gente vê que é uma realidade. E por que esse físico e esse médico é um médico neurologista? Por que eles estão pesquisando a experiência de quase morte? Porque eles se deparam com relatos de pessoas que passaram por essa experiência, e aí a ciência não explica. Porque a ciência não reconhece, ou pelo menos parte da ciência não reconhece a alma. Então, para a ciência, terminou as atividades vitais do corpo, o corpo está morto, não tem que haver relato de nada, cessou. Só que aí as pessoas voltam dessa experiência de quase morte contando que viram familiares já desencarnados, que foram alugados. Se ficasse só nesse campo, os mais céticos podiam dizer: mas é coisa da cabeça dele. Só que os médicos se veem assim em parafuso porque o cara teve um AVC, ou teve um infarto, e ficou ali desacordado por alguns minutos. E quando ele volta, ele fala: doutor, cadê aquela moça gordinha de óculos que subiu na minha maca e fez massagem cardíaca? Cadê aquele médico calvo que estava aqui, aquele bem alto? Como que ele poderia ter visto se estava apagado? E aí, por causa desses relatos, esse médico e esse físico, são brasileiros, resolveram pesquisar. Estão fazendo um estudo através desse canal. Eles pedem para quem passou por EQM entrar em contato com eles. Eles analisam a história da pessoa. E se vale a pena, se eles encontrarem vestígios de veracidade no relato, eles vão fazer o vídeo. Só que esse tipo de trabalho, essa pesquisa, não está acontecendo só no Brasil. Em outros países também. E aí nós lembramos que está escrito lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala, e os espíritos também, que a própria ciência ajudaria a provar as verdades que o espiritismo ensina. Então, dia após dia, nós temos as informações de que nós somos imortais, de que as pessoas que partiram continuam vivas, que vêm nos visitar. Quantas vezes aquela mãe que perdeu o filho está na cozinha fazendo seu almoço, e muitas vezes as lágrimas estão escorrendo no rosto, lembrando daquele filho, e ele vem e abraça, e ela sente um conforto. Inexplicavelmente ela sente um calor, um conforto.
é Ele que está abraçando. Quantas vezes dormimos e acordamos com a felicidade estampada no rosto, a gente não sabe o que é, a gente não lembra muito bem, mas foi um encontro espiritual. Foi aquele ente amado que veio nos visitar e conversou conosco de espírito para espírito. O conforto da espiritualidade, ele nunca faltou. O que acontece é que às vezes nós nos fechamos na dor e ficamos tão fechados que não sentimos mais nada do que está em volta. Mas o amparo, o socorro, ele sempre vem. E que quem não perdeu ninguém da família, se não for antes, vai acabar passando por isso, porque é natural. É natural isso. E nós temos que nos preparar para isso. Quando o Rodrigo, meu sobrinho, que fez a cirurgia bariátrica, estava na UTI, ficou dias na UTI, e um dos nossos familiares começou a entrar em desespero, eu falei, não, e calma, é uma palavra que ninguém quer ouvir, né? Calma. Falei, nós não vamos enlouquecer. Se ele partir, nós não vamos sair desabalados no meio da rua e nos atirar embaixo de um carro, nós não vamos enlouquecer. Nós vamos suportar essa dor e nós vamos olhar para o alto e nós vamos ter confiança no futuro, a esperança do reencontro que há de vir. É certo. E aí esse familiar se acalmou e de fato aquilo que ninguém queria que acontecesse, aconteceu. Mas aquela dor mais aguda passou. Ainda, como eu falei, de vez em quando as minhas irmãs ainda choram. A que faleceu deixou só um filho de 34 anos, que está sentindo muito a ausência da mãe. Mas aquela dor mais aguda, ela passou. E agora nós temos que conviver com a saudade, como quem convive com a saudade daquele ente que viajou para um país distante, sem data para voltar. Às vezes uma viagem de um parente nosso é mais demorada do que um reencontro espiritual. Se nós conseguirmos olhar dessa forma, ele viajou, ele voltou para casa antes de mim. Mas a minha passagem também está comprada, só não sei o dia do embarque. E ele vai estar no porto me esperando. Nós vamos nos reencontrar. Isso, gente, conforta muito, muito. É a certeza que aquela pessoa para quem a gente devotou o nosso amor, nosso mais sincero sentimento, é a certeza de que ele não morreu. E a certeza de que aquela coisa boa de estar junto com ele novamente, de poder abraçar, de poder conversar, isso vai acontecer de novo. É fato. É nessa esperança que nós devemos concentrar a nossa força. Por que os Espíritos nos dizem que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Porque de fato ele consola. Ele consola, ele fala, olha, aguenta aí a tua dor, chora a tua separação, mas essa separação é momentânea. Você vai encontrar de novo. Tenha calma, tenha calma. Outro aspecto a ser analisado também é que nós não sabemos o que seria se aquela pessoa não tivesse partido. Como seria a vida dela, nós não sabemos. Deus não faz as coisas por acaso. Existe um motivo para tudo. A minha irmã partiu de Covid. Foi atendida com presteza, foi medicada, foi cuidada.
Os médicos tentaram todos os recursos, não teve jeito. Mas eu tenho convicção de que ela foi na hora que ela tinha que ir. Tanto é que alguns dias antes dela positivar, ela não tinha nenhum sintoma de Covid, ela não estava com Covid. Talvez uns 10 dias antes, eu conversando com ela numa tarde, na casa de uma outra irmã, a gente tomando um café da tarde, e ela falou assim pra gente: estranho, ontem à noite eu sonhei que eu estava num lugar e alguém tinha morrido, eu não sabia quem era, e alguém falou assim para mim: foi você que morreu. É um sinal. Ela já foi preparada pela espiritualidade. Com certeza esse sonho que ela teve foi muito mais do que isso. É que quando nós acordamos, muitas informações se perdem, porque é aquela vivência que o espírito teve fora do corpo, porque quando nós dormimos o espírito se separa do corpo. Ele continua ligado por um cordão fluídico, um cordão energético, mas ele se afasta. Então tudo aquilo que o espírito viveu ali no mundo espiritual, quando ele acorda, e aí ele vai funcionar com a mente física também, aí as coisas ficam meio confusas, ele esquece boa parte, ele mistura coisas que estão no inconsciente com coisas com que ele viveu, e aí as informações vêm fragmentadas. Mas para ela ter tido esse tipo de sonho, gente, não é qualquer coisa. Poucos dias antes da pessoa desencarnar, ela fala: eu sonhei que eu fui num lugar e alguém lá tinha morrido e me disseram que quem morreu fui eu. Será que é coincidência isso? Eu não creio que seja coincidência. Então ela já foi preparada no mundo espiritual. Alguém falou para ela: você vai voltar, se prepara. Então eu tenho convicção de que ela foi no momento que ela tinha que ir. Como será que seria a vida da minha irmã se ela não tivesse ido naquele momento? Eu não sei. Quantas vezes que Deus está nos livrando de sofrimentos muito maiores e a gente não consegue entender. Quantas vezes nos revoltamos, achando que Deus é tirano porque levou aquela pessoa que a gente tanto ama embora, e muitas vezes Ele está poupando aquela pessoa de sofrimentos que nós nem imaginamos. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre desencarne de pessoas amadas, que eu acho maravilhoso. Os Espíritos dizem assim: é lícito, é certo que um prisioneiro que já tenha cumprido a sua pena continue preso? É certo isso? Não, alguém que foi julgado e condenado e já cumpriu a sua pena, é uma questão de justiça que ele seja solto. Assim somos nós aqui na Terra. Como foi dito lá atrás, a vida aqui, para o espírito livre, é uma espécie de morte. Então, se nós já cumprimos o nosso papel aqui, é lícito continuarmos aqui? Não. Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele nos liberta. Você já cumpriu a sua tarefa, volta para o mundo espiritual. Isso não quer dizer que na Terra só tenha coisa ruim, não. Na Terra tem muita coisa boa, é uma escola abençoada. Mas a vida verdadeira, a vida de fato, de plenitude, é a vida do mundo espiritual. Que nós tenhamos esperança no futuro, que nós tenhamos fé e acreditarmos verdadeiramente que o reencontro é só uma questão de tempo. Mas antes de eu encerrar a minha fala, a nossa irmã Maria, essa semana ela postou um texto na internet, no Facebook, um texto belíssimo, de um irmão desencarnado. Ele não fala o seu nome, mas é já o nosso irmão que está do outro lado da margem, e ele vem trazer uma palavra para as mães aflitas. E foi interessante, Maria, que você postou, eu compartilhei, e logo em seguida uma pessoa lá de São Paulo, uma senhora que está sofrendo muito porque alguém da família se foi, ela já viu o texto e compartilhou também, e eu tenho certeza que abrandou
o sofrimento dela. Você pode vir aqui, por favor, Maria? Por favor, meus queridos, prestem atenção em cada palavra que ela vai ler. Mães que choram o desencarne dos filhos. Venho em nome de todos os filhos da pátria espiritual que ouvem gritos e lamentos de suas mães que choram de saudades. Saibam que suas lágrimas chegam até aqui e tocam profundamente aqueles filhos que, assim como são amados, também amam, e muitos que ainda não estão suficientemente preparados são induzidos ao sono profundo para que o desespero e o lamento não atrapalhem suas vidas por aqui. Acreditem, não morremos, porque estamos vivos, apenas mudamos de plano. Na verdade, voltamos para casa na pátria espiritual. De fato, quando estamos encarnados, pensamos que a Terra é o nosso verdadeiro lar. Mas quando chegamos no plano espiritual, percebemos que a Terra é apenas uma escola que vamos para estudar, aprender e melhorar. E quando aprendemos o que precisamos, voltamos para casa. Estando em casa de férias, voltamos a nos preparar para uma nova matrícula em um novo ano letivo. Podemos passar de série ou repetir. Neste caso, estacionamos, sendo necessário refazer a série, mas jamais voltaremos para trás, sempre evoluindo de uma forma ou de outra. E não precisam chorar, porque ninguém que parte da Terra está na posição de vítima. Todos estão, de alguma forma, quitando ou resgatando seus débitos de vidas passadas. E nos sentimos muito bem, estando libertos do corpo e da matéria densa. Nós, filhos, sentimos vontade de chorar em ver nossos pais e familiares ainda presos na matéria e no corpo, mas não fazemos, porque sabemos que tudo tem o tempo certo, que serve para a aprendizagem e evolução. Saudades todos nós sentimos, mas não choramos e nem nos desesperamos, porque sabemos que um dia iremos nos reencontrar. Em nome de todos os filhos que estão do lado de cá, peço que não se desesperem. Todos aqui estão colhendo os frutos que plantaram na vida que levaram. Tudo no universo é justo e serve somente para o nosso bem. Mãezinhas que choram, se querem fazer algo de bom por seus filhos amados, orem. Enviem vibrações de paz e de amor. Aceitem a partida sem revolta, sem tristeza. Sigam sua jornada terrena com força, com fé na esperança do reencontro. Para ajudá-las nessa grande prova, sigam no caminho do bem, ajudem os necessitados, procurem fazer caridade, deem amor e carinho para aqueles que estão carentes. Sabe, mãezinhas, quando chegamos aqui, nos certificamos que há muito bem a se fazer na Terra. E quando estamos encarnados, perdemos tempo reclamando e esquecemos de olhar para o lado e ver a dor de quem, como nós, também está a sofrer. Então, faça pelo filho, filha dos outros o que pelo seu não podes fazer agora. Afinal, muitas foram as reencarnações pelas quais passaram,
muitas situações podem ocorrer. O desconhecido de hoje pode ser teu filho de ontem. O bebê desamparado da vizinha pode ser um filho teu que ao mundo está retornando. Um neto que vem aí pode ser o filho ou filha voltando ao convívio do teu lar. Tudo é possível. O melhor remédio para a dor é o amor. Aceitem com resignação a perda. Entenda que seu filho ou filha está onde precisa estar e que partiu no momento em que precisava partir. Saibam, mãezinhas, que não existe castigo, nem injustiça, porque foram nossas escolhas que, através da lei de causa e efeito, nos trouxeram de volta para casa. De fato, o fato de estarmos separados momentaneamente chama-nos a refletir sobre qual ensinamento o Pai quer nos mostrar. O Pai é puro amor. E se nos afastou por um tempo, é para o nosso bem. Torno a dizer que não existem injustiças nas leis divinas. Injustos somos nós, humanos, que ainda não a sabemos compreender. Agora, tem muitos filhos e filhas que chegam aqui vítimas do excesso das bebidas, dos acidentes, overdoses e crimes causados pelos excessos. E peço gentilmente às mães encarnadas que fiquem atentas e procurem fazer algo para isso mudar. Sei que muitos filhos, até junto com os pais, fumavam, ou em casa ficavam para ter a companhia para beber. Mas do lado de cá, percebemos quanto mal estávamos a fazer e as companhias espirituais negativas que atraímos ao fumar e ao beber. Alertem e deem conselhos. Façam com que revejam suas festas, que percebam que é possível ser feliz sem se drogar, sem fumar e sem beber. E definitivamente, não chorem, mãezinhas queridas. Estamos onde é preciso estar. Orem, amem e trabalhem pelo bem daqueles que na terra precisam de vocês. Estamos vivos, estamos bem, estamos a orar por vocês, amamos vocês, até o dia do reencontro. Mensageiro do além, aqui. Muito obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Muito obrigado. Meus irmãos, tenhamos fé e tenhamos esperança no porvir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Depois dessas lindas palavras do nosso amigo Cláudio, esses ensinamentos que nos trouxe, vamos refletir. Refletir sobre a dor, sobre o sofrimento. Refletir que também nós podemos mudar isso. Podemos modificar, mesmo numa perda de um ente querido. É difícil demais. Mas a palavra que a Maria trouxe para nós aqui nos mostra que tem jeito, tem como nos modificar, como nos melhorar, ou como ajudar nossos entes queridos que voltou da escola. Achei lindo. Nós viemos aqui estudar, mas é a realidade. Nós viemos aqui aprender. O que acha que todos nós estamos aqui dentro do centro? Estamos na escola.
Estamos aprendendo. Essa é a forma. Um dia voltaremos para casa. Enquanto isso, vamos dedicar essa escola, nos modificando para o bem. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Maria. Vamos fazer o passe coletivo, tá? Para que a gente possa encerrar, né? E ter a prece final. Todo mundo se concentra com um pensamento firme em Deus. Ó Pai, nos dê conforto, entendimento, inteligência, paciência, sabedoria, para que possamos, Senhor, nos superar essas dificuldades material e espiritual. Ó Pai, nos abençoe, nos ilumine no retorno para casa, Senhor. Que essas energias possam modificar nossos corações, nossa alma, para que possamos atingir nossos objetivos, Pai. Pai, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido. E não os deixeis cair em erro e tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. A prece hoje é com a nossa querida Marilyn. Essa aqui não falta, sempre está em algum lugar para falar. Adoro ela, viu? Obrigada, Osmar. Antes da prece, lembrando que nós estamos com a inscrição do ESG ainda aberta, né? Cláudio, Verinha. As inscrições a gente colocou nas redes sociais, na FEMEL, que podem ser feitas, inclusive, através do WhatsApp, que é o WhatsApp do Cláudio, certo, Cláudio? Então, se alguém porventura que esteja aqui hoje queira fazer, procura aí no final a Verinha e o Cláudio, já estão o nome. E quem quiser entrar depois, entra lá no nosso Facebook, a gente já deixou um cartaz. Da semana que vem a gente vai fixar aqui Osmar, o nosso cartaz aqui no nosso painelzinho ali do lado da água ali, para que fique bem claro para todo mundo, tá? Que já vai começar em fevereiro. Para quem não sabe, o ESG é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá bom? E o passe coletivo, gente, é uma necessidade da nossa pandemia, né? A gente tem que respeitar o vírus e a Federação Espírita aconselha que os passes sejam feitos da maneira que o Osmar está organizando aqui, tá? Se Deus quiser, logo nós poderemos voltar para a nossa salinha, mas por enquanto a gente precisa fazer atender essa recomendação. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e agradecer, porque essa foi uma noite de extrema luz. Nosso irmão Cláudio trouxe lindíssimas palavras para nós, que sofremos graves perdas em nossas vidas. E nós saímos daqui hoje sabendo, queridos, eu aprendi o reforço daquilo que a gente já vem estudando e a gente sabe. Não são perdas, são separações. Logo a gente se reencontra novamente. Foi muito linda e muito sábias as palavras de hoje, para que nós possamos trazer para a nossa vida. E nós temos que aprender, queridos, a nos preparar para viver essa vida pensando que o reino do Senhor não é aqui. E nós espíritas temos que ter essa pretensão de imediato, entender a nossa vida como um preparo para a verdadeira vida, que é a vida do nosso espírito imortal. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que nós possamos levar essa paz do Cristo presente na nossa casa espírita até os nossos ambientes de trabalho e no retorno aos nossos lares. Deus abençoe a todos e até semana que vem.